Graças a Deus pelas bênçãos recebidas. Eu agradeço pela oportunidade que eu tenho de, neste dia, levar até você a palavra de Deus, pela esperança de salvação, pelo batismo com o Espírito Santo. E eu quero te saudar, meu irmão, minha irmã, também prezados companheiros, pastores, obreiros, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero ler uma palavra que encontra-se no Evangelho, aliás, na Epístola de Romanos. Eu sempre digo que Romanos é o Evangelho de salvação, e às vezes até falando do Evangelho, né? Então, na Epístola de Paulo e Romanos, capítulo 1 e versículo 16. Mas antes de ler, eu quero pedir que você não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e participar também para outros, para que possam também ouvir e ver e ser abençoado. Amém? Então vamos ler a palavra. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu quero focalizar a primeira frase. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Meus irmãos, o que é o Evangelho? O Evangelho era uma palavra que falava a respeito de umas boas novas. Então, era normal, no tempo do Império Romano, quando tinha umas boas novas, umas novas para ser transmitida para todo o Império, então tinha aqueles correios que eram montados a cavalo e saiu levando as boas novas que era o Evangelho. Agora, esse evangelho era as boas novas. Agora aqui fala a respeito de o evangelho de Cristo. E Paulo assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Hoje em dia dizer assim, se ficar envergonhado pelo evangelho de Cristo, não representa muito, principalmente no Brasil, porque graças a Deus, ao nosso evangelho, a pregação da palavra, as nossas igrejas cresceram. Eu acredito que deve ter uma base de uns 35 ou 40 milhões de crentes nesse Brasil afora. Então, fora os desviados. Então, não é vergonhoso. Mas nos dias de Paulo, falar do evangelho de Cristo, principalmente falar de Cristo, era algo terrível. Eles inventavam tantas coisas, que Cristo era como uma cabeça de burro. Os cristãos adoram como uma cabeça de burro. Os gregos ficavam escandalizados. Ora, loucura, como é que pode pregar um evangelho, uma boa nova de um homem que ressuscitou? Isto é impossível, é vergonhoso, não pode acontecer. E é de tal maneira que quando Paulo estava na cidade de Atenas, Atenas era considerada naqueles dias a capital da cultura, cidade de luz, os filósofos. E Paulo, enquanto estava esperando os outros companheiros que vinham de chegar, ele não parou não, ele ficou nas praças, porque se reuniu muito nas praças, naquele tempo não tinha televisão, não tinha jornal, os comentários eram na praça, e falava com quem aparecia para os filósofos a respeito de Jesus. Então eles pegaram, vamos levar este homem lá para o Areópago. O Areópago era um local de discussão dos acadêmicos, praticamente era o centro da academia de letras que nós chamamos no Brasil. E Paulo foi. E Paulo começou a fazer uma exposição poderosa, porque Paulo tinha uma cultura e Deus usava ele desta maneira. Aquilo que Pedro não podia falar para os filósofos, Paulo podia. E Paulo começou a pregar. Mas quando chegou, na hora que ele começa a falar que Jesus ressuscitou, aí acabou tudo, porque era loucura para os gregos. Mas mesmo assim, alguns se entregaram para Jesus. A própria palavra fala o nome de alguns. Então, o evangelho era vergonhoso falar, mas Paulo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, não me envergonho. Escrevendo é romano, não me envergonho, não tenho vergonha, porque acontece também, ele é o poder de Deus, que coisa gloriosa. Os judeus não queriam
ouvir falar do Evangelho de Cristo? Não. Era escândalo para ele. Para o grego era loucura, que não acreditava em ressurreição. Mas o judeu acreditava numa certa ressurreição. Mas dizer que Jesus ressuscitou, que foi crucificado como malfeitor, no meio de dois malfeitores, era uma vergonha, era um escândalo dizer que este homem era o Filho de Deus, falar a respeito do evangelho deste homem, boa nova desse. Mas Paulo, não me envergonhe do evangelho de Cristo. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, não tem vergonha de ir para a igreja levando a Bíblia na mão, é normal, é uma bênção. Não tem vergonha de ser um crente, não tem vergonha do Evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus. Agora, não é poder de Deus para aparecer o poder exterior. O Evangelho de Cristo é poder de Deus, para quê? Salvação do homem. E a própria palavra diz, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem não crê, ele não vai sentir este poder. Mas é o Evangelho que vai sendo pregado, vai revolucionando, vai entrando na vida do homem, a semente poderosa, o Evangelho de Cristo, o poder de Deus. Meu irmão, não fique envergonhado com este Evangelho, mas pregue, 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 porque ele é o poder de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho que nós entendemos hoje é a palavra, é a vida de Jesus, é o anúncio de salvação de alma, morte na cruz e ressurreição, coisa gloriosa, poderosa, que era escândalo para o judeu, loucura para os gregos, mas para os crentes é o poder de Deus e continua sendo o poder de Deus. Portanto, não tem vergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Graças a Deus por isto. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu agora quero pedir por todo o teu servo e tua serva, as tuas igrejas, Senhor, continua batizando com o Espírito Santo, continua curando, continua levantando obreiros, Senhor, continua enchendo, Senhor, o teu povo do teu Espírito, a tua presença e renovando na esperança da tua volta. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.